Opa! Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez. Só um minuto. Deixa eu ver se melhora aqui. A luminosidade. Ixi, piorou. Bom, tá um pouco difícil aqui achar uma luz. Normalmente aqui na janela aqui, nesse horário pega sol, aí fica a luz do sol e a luz do próprio quarto, tá? Ô, Júlia tá ali. Bom dia, Júlia. Deixa eu te falar, eu não te respondi aquele dia, mas é porque eu resolvi mandar o comunicado para todo mundo. Olha só, se o resumo, que é aquele resumo que você me mandou para eu olhar, foi você que fez realmente, assim, você mesmo que construiu ele, sim, você pode imprimir e colocar no seu caderno. O resumo que eu quero, pessoal, que a gente vai fazer em relação às ligações químicas que vocês já podem usar a partir de hoje, tá? O que a gente trabalhar. Vocês estão me ouvindo? Então, sim? Me ouvem? Que eu talvez estou falando? Sim, beleza. Então, aí vocês podem trabalhar com as informações que a gente estudar a partir de hoje, tá? O resumo que eu queria... É claro que você pode explorar a internet aí para você encontrar resumos, mapas mentais aí que são legais e muito bacanas. E eu boto, tipo assim, eu aconselho muito vocês a fazerem isso. Mas eu gosto mais que vocês produzam com suas próprias intenções, assim, vamos colocar suas próprias palavras e etc. Então, se não tiver sido coletado da internet nem nada, pode colocar, tá bom? Se não, eu peço só para que você faça do seu jeito, que eu acho que fica mais bacana, assim, eu consigo ter uma visão melhor do que vocês estão aprendendo, entendeu? Porque esse é o objetivo. Eu peço para vocês fazerem esses resumos e a ideia é para que eu consiga ver aí o quão vocês estão conseguindo pensar a respeito do conteúdo, tá bom? Então tentem fazer com suas próprias construções. Mas tá bacana aquele resumo lá, tá, Júlia? Se você quiser deixar ele no caderno, pode deixar, tá bom? Ei, Gustavo, eu fiz assim, eu imprimi aquele, aí eu fiz um escrito também. Tá, você fez com suas próprias palavras? Assim, Isso, com eu fiz seus... um escrito. Aham. Isso. Você me manda depois, então, esse que você mesmo fez? Mando. Aham. Aquele também você pode deixar no caderno, tá? Eu só não te respondi para deixar para responder para todo mundo aqui hoje. Desculpa também não ter Beleza, nem te então. dado uma resposta. Não, obrigada. Pessoal, então vamos lá. Olha só. Eu comprei um mouse aqui ultimamente. Ele está um comilão de pilhas extremamente demais. Ele está falhando um pouquinho. Vou comprar mais pilha hoje. Tá? Então, olha só. Nós vamos falar... Eita, nós vamos continuar falando a respeito das ligações químicas, tá bom? Então, semana passada, a gente começou a introduzir esse conteúdo. Lembrem de... Eu liberei o chat aqui, só um minutinho. Ah, todos colocaram aqui, todos foram colocando nome, presente, Arthur, beleza, beleza, beleza. Tá bom, todo mundo, hein? Lembrem de colocar. E aí, semana passada, a gente começou a conversar a respeito desse conceito que envolve aí as ligações químicas, né? E nós vimos o que são as ligações. Foi a primeira que a gente vai se basear basicamente em três questões assim principais, né? O que é uma ligação química? Para que um elemento químico ou o átomo de um elemento químico ele realiza essas ligações químicas, e hoje a gente vai começar a estudar um pouco a respeito de quais tipos de reações químicas, de ligações químicas que existem e como essas ligações químicas elas ocorrem, tá? São 3 tipos de ligações químicas interatômicas, e aí só para reforçar, retomar um pouquinho.
As ligações químicas, elas são processos, são interações que acontecem entre átomos. Essas interações, elas acontecem por meio dos elétrons da camada de valência desses átomos, tá bom? E elas vão ocorrer de 3 formas possíveis, gerando aí 3 tipos de ligações interatômicas. O que isso significa? Ligações que vão existir entre átomos, interatômicas. Então, vão existir 3 tipos dessas ligações entre átomos: a iônica, a covalente e a metálica. Tá bom? A gente vai começar hoje, pessoal. Peguem o livro aí para quem está acompanhando, tanto no material online quanto no material físico, caso você já tenha aí. Nós vamos começar a visualizar na página 5. Página 5. Ok? Minha imagem está muito escura, eu não estou gostando muito disso. Eu não sei se é a minha câmera que está ruim. Não sei se é a configuração. Eu vou mexer aqui depois, meio estranho. Pegaram aí? Todos estão na página 5? Olha só. Página 5, ela vai tratar a respeito... Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Ela vai tratar a respeito da ligação química chamada de ligação iônica, tá? Só pelo nome, você já consegue ter uma noção do que vem a ser a ligação iônica. Depois, eu vou encaminhar para vocês um slide que eu tenho a respeito das ligações químicas. Era para eu já ter encaminhado, eu não encaminhei, mas eu vou encaminhar logo para vocês esse slide, tá? Para que a gente possa ter aí um material complementar ao nosso estudo, aí, ao nosso livro. Então, veja bem. O primeiro tipo de ligação, são 3 que existem, a iônica, a covalente e a metálica. Cada uma delas ocorre de uma maneira diferente, mas sempre ocorrendo aí por meio dos elétrons, da camada de valência, etc. E sempre buscando também aquilo que a gente estudou na semana passada, que é a estabilidade eletrônica de um gás nobre, ou seja, os elementos químicos eles vão realizar essas ligações interatômicas para que a configuração eletrônica do seu átomo, né, ou seja, dos seus átomos mais estáveis, ela possa ser uma configuração similar à de um gás nobre. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que o elemento químico, o átomo de um elemento químico, ele vai realizar uma ligação, essa ligação, ela pode acontecer por meio da transferência, do compartilhamento ou da criação de uma nuvem eletrônica. E essas formas de se ligar, elas estão atreladas justamente a 8 elétrons na camada de valência, a estabilidade eletrônica dos gases nobres. Então, quando eu falo de uma ligação iônica, vamos lá, nossa primeira ligação é bem curtinha, tá? Ligação iônica. A ligação iônica, ela recebe esse nome porque, obviamente, ela vai ser aquele tipo de ligação química que vai ser estabelecida por meio de íons. Aí você tem que saber o que são íons. Porque se é uma ligação que ocorre quando existem íons, eu tenho que saber o que são esses íons, né? Íons são átomos de elementos químicos independentes, alguns que têm mais ou menor facilidade, mas são átomos de elementos químicos que vão ganhar ou ceder elétrons, ficando assim com uma carga diferente, uma carga mais instável ou estável, dependendo do átomo. Então, veja bem, todos os elementos químicos ou átomos de elementos químicos que recebem elétrons, eles vão ficar com carga total negativa, chamando-se de ânions. E todos os átomos que perdem elétrons, eles vão ficar com uma carga total positiva, sendo chamados de cátions. Então, nós temos 2 tipos de íons, cátions e ânions. Agora, vamos lá. O que é uma ligação iônica?
A ligação iônica, ela é estabelecida quando átomos de elementos químicos na forma iônica, ou melhor dizendo, quando átomos de elementos químicos transferem elétrons uns para os outros. Se há uma transferência, então, por exemplo, eu vou pegar um dinheiro que eu tenho na minha conta e vou transferir para a conta do Lucas. Então, se eu estou transferindo o meu dinheiro, eu estou perdendo e o Lucas está ganhando. Então, em toda a ligação química do tipo iônica, nós temos transferência de elétrons. Literalmente, o elétron sai de um átomo e vai para outro. Nesse movimento de sair de um átomo e ir para outro, ele forma os cátions e os ânions. Então, ó, o átomo que está recebendo o elétron, ele vai formar um ânion. E o átomo que está doando elétrons vai formar um cátion. Aí, como que a ligação iônica acontece nesse processo? Como nós vamos ter um átomo de carga positiva e um outro átomo de carga negativa, a ligação iônica vai acontecer por meio da atração entre essas cargas, ou seja, entre os íons. Eu posso dizer para vocês, então, que é o seguinte, ó, a ligação iônica, ela é um tipo de ligação interatômica que acontece por meio da transferência de elétrons entre átomos. Então, ó, ligação iônica é uma ligação interatômica que acontece por meio da transferência de elétrons entre átomos, tá bom? Formando cátions e ânions, respectivamente, e assim ela vai surgir, a ligação química iônica, ela vai surgir quando acontece uma atração entre essas cargas, entre esses íons. Então, veja bem, nós temos um elemento químico de carga, um átomo com carga positiva, cátion. Um átomo com carga negativa, ânion. Como que eles surgiram? Como que o cátion surgiu e como o ânion surgiu? Transferência de elétrons. Quando esses átomos com cargas opostas estão próximos, acontece uma atração entre as cargas. E essa atração chama-se ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela é um tipo de interação. Deixa eu ver se ele fala aqui para vocês, para eu marcar, pedir para vocês marcarem. Nesse tipo... Tá, ele não fala. Mas o tipo de... a ligação iônica, ela é um tipo de interação eletrostática. O que que isso significa? Significa que ela vai acontecer por meio da atração entre cargas. Que cargas são essas? Cátions e ânions. Tá? Então, esse é o conceito. O que é uma ligação iônica? É uma ligação que acontece por meio da transferência de elétrons entre átomos. Essa transferência faz originar cátions e ânions, cátions com carga positiva, ânions com carga negativa. E lembrando que essa transferência ela acontece para estabilizar o átomo, tá? Ou seja, quantos elétrons o átomo precisa perder para ficar com 8 elétrons na camada de valência? Quantos elétrons o átomo precisa ganhar para ficar com 8 elétrons na sua camada de valência? Então, são essas as perguntas que você faz para entender essa transferência. E a ligação iônica, então, vai surgir quando os cátions e os ânions, originados dessa transferência, se unem por meio de uma atração eletrostática. Por isso que a ligação iônica, ela tem essa característica de ter uma natureza elétrica. Não que as outras não tenham, mas ela tem uma natureza elétrica muito mais evidente porque você tem aí a diferença literal entre cargas opostas. Então, cargas opostas se atraem e nessa atração você tem aí a formação de compostos químicos chamados de compostos químicos iônicos ou de natureza iônica, tá bom? Então, entendido o que é uma ligação iônica?
uma ligação iônica, vou repetir de novo, hein? É uma interação, é um tipo de ligação que acontece por meio da transferência de elétrons. A transferência de elétrons forma cátions e ânions, então ligação iônica acontece entre cátions e ânions, em que nós vamos ter aí uma atração entre essas cargas opostas, cátion positivo, ânion negativo. Então, nós vamos ter uma atração entre essas cargas e, a partir dessa atração, nós temos, então, o estabelecimento da ligação interatômica do tipo iônica. Deu para entender o que é? Que eu só defini o que é a ligação. Eu não falei ainda nada a respeito de como que acontece, quem acontece. Deu para entender o que é? O que é a ligação iônica? Eu tô vendo vocês aqui, tá? Pode fazer um sinalzinho. Se deu, se não deu. Sim, tranquilo. Todos, pessoal. Diego, Caio, Flávia, Maria, Esther. Tudo tranquilo? Deu para entender o que é a ligação? Por enquanto a gente só definiu, tá? Agora, continuando aí a respeito, os outros estão com a câmera desligada, mas espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Então, veja bem. Agora a gente vai para o segundo item importante. Se eu sei o que é a ligação, eu sei o que ela é. Ah, ela é isso. Agora, o segundo item importante é que tipo de átomo, porque isso é muito legal, pessoal, porque quando você reconhece o tipo de átomo que realiza aquela ligação química especificamente, então, por exemplo, a gente vai ver agora quais os tipos de elementos químicos que realizam esse tipo de ligação chamada de ligação iônica, porque tem disso também. Cada uma dessas 3 ligações que nós vamos estudar, elas vão estar aí ligadas a tipos específicos de elementos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ligação iônica que a gente está estudando agora, ela acontece entre elementos específicos. A ligação covalente, que é o que a gente vai estudar depois, ela acontece entre elementos específicos. A ligação metálica, ela também acontece entre elementos específicos. Então, cada um dos 3 tipos de ligação tem tipos de elementos que fazem ela. E reconhecendo esses elementos, qual é a vantagem? Se você sabe reconhecer o elemento, quando eu te fornecer uma fórmula química e te perguntar assim, esse composto representado por essa fórmula, ele tem uma natureza iônica, covalente ou metálica? Então, se você sabe quais são os tipos de elementos que formam aquela ligação, quando você olhar para a fórmula do composto, basta você reconhecer os elementos da fórmula que você vai chegar ao tipo de ligação que está sendo estabelecida ali. É muito importante que você saiba reconhecer os elementos em fórmulas. A gente já fez muito isso em alguns momentos das nossas aulas, tanto na maioria delas presenciais, na verdade. Então, é muito, muito importante que você consiga entender isso. Por quê? Porque eu vou te falar agora o seguinte, olha só. Que eu posso te dar essa informação de 2 formas, e eu vou dar as 2 formas para vocês. Eu vou falar a primeira, que é a mais simples, que é o que está exposto aí no material. Na própria página 5, ele está falando assim, os átomos de elementos químicos que tendem, ou seja, que realizam as ligações conhecidas como ligações químicas iônicas, são átomos de metais e ametais. Então, a ligação química iônica do tipo iônica, ela é estabelecida quando eu tenho átomos de natureza metálica, então é metal, ligado a grupos ou átomos de ametais. Então, toda vez que eu olhar para uma fórmula química, identificar naquela fórmula átomos de metais, qualquer que seja, e átomos de ametais, quaisquer que sejam eles, tá? Então você vai ter aí uma ligação do tipo iônica. O que é importante saber a respeito desses 2 grupos?
Quando você tem metais e ametais estabelecendo uma ligação química, no caso aí a ligação iônica, então, ó, ligação iônica é toda ligação química que acontece entre átomos de elementos metálicos e átomos de elementos não metálicos. Então, ligação iônica, metal com a metal, marquem aí, registrem isso aí, ó. Então, a ligação iônica ela é estabelecida entre metais e ametais. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer para você que na fórmula, quando você olhar para a fórmula da substância, se você reconhecer nessa fórmula metais e ametais, você vai ter aí um composto ou uma substância química de natureza iônica. E tem mais um detalhe que tá, deixa eu ver se o livro traz aqui. Não, ele não traz. Eu não sei se traz na outra página. Deixa eu visualizar antes de eu falar aqui, para não estar falando besteira. Não, ele não traz. Ele só traz um exemplo, que eu vou explicar. E outro ponto importante, pessoal, ó, além dos metais ou ametais, também nós temos um outro tipo, uma outra combinação entre elementos aí, que também geram componentes iônicos, compostos iônicos, que é entre metais e hidrogênio, tá? Então, ó, por que eu tô falando? Por que o hidrogênio não é um não metal? O hidrogênio é o hidrogênio. Ele é ele. Ele é exclusivo dentro da tabela periódica. Ele é o mais simples. Então, a gente costuma dizer o seguinte, ligação iônica. Quem são os átomos, quais os elementos químicos que realizam ligação iônica? Metais e ametais, metais e hidrogênio, tá? Então são esses. E quando eu estou falando dessa forma, eu estou falando para quê? Para que quando você olha, isso que eu estou te dizendo aqui, ó, preste bastante atenção no que eu vou falar. Isso que eu estou te dizendo é para que você entenda na hora que olhar para uma fórmula, você já saber a natureza do composto pela fórmula química dele. Se você conseguir identificar os elementos químicos de uma fórmula, de um composto, de uma substância, você consegue já prever a natureza da ligação. Ter uma previsão não é ter certeza, tá bom? Você tem uma previsão de qual o tipo de ligação que está sendo estabelecida ali. Então, ligação iônica, metais com ametais, hidrogênio com metais ou metais e hidrogênio. O que acontece de importante dentro desses dois grupos? Metais são átomos que tendem a doar elétrons. Então, todo cátion da ligação iônica é um metal. Então, ó, nós temos que a ligação, ó, presta atenção no pensamento, ó, a ligação ela é formada, ela é estabelecida quando existem cátions e ânions. Aí eu falei assim para vocês, ó, nós temos metais e ametais que formam a ligação iônica. Então, agora eu venho e concluo o seguinte, ó, metais em uma ligação iônica, metais, eles tendem, se a gente não forçar o contrário, mas eles tendem a formar cátions. Então, toda a carga positiva de um composto iônico, normalmente, em 90% dos casos, normalmente essa carga é um metal. Se o metal é o cátion da ligação, o ametal tem que ser o ânion da ligação. Então, fiquem atentos a isso aí. Se quiserem marcar aqui, ó, no próprio livro, ó, metais formam cátions, na página 5. Ametais ou não metais formam ânions. Carga negativa ânions, carga positiva metais. Então, olha só. Aqui a gente vem para o exemplo, uma coisa muito bacana. Perceba o seguinte, pessoal. Ele vai fazer aqui, nessa página, a ligação entre o átomo de cloro, página 6 agora. Olha aí, ó. Eu não estou entendendo. O meu livro ele está travando, mas eu vou deixar travado aqui mesmo, depois eu vou ter que reiniciar ele. Então, veja bem.
Já desde sempre. Eu vou ter que formatar meu computador, pelo visto. Olha só. Então, a gente tem aqui 2 átomos de elementos químicos, Na e Cl. Normalmente, os exercícios vão pedir para vocês fazerem 2 coisas. Estabelecer a ligação e fazer a fórmula, que é o próximo passo que a gente vai ver aqui, a fórmula. Montar a fórmula do composto é o principal ponto dentro das ligações, tanto iônica covalente quanto metálica, nem tanto, mas iônica e covalente. Você vai ter que saber montar fórmula. É muito importante. Eu vou passar uma avaliação, eu vou estudar aqui uma plataforma no próprio SAS, tá? E vou passar uma bateria de exercícios para montar fórmulas. Somente. A lista de exercícios vai ser só de montar fórmulas. Por quê? Porque você vai precisar muito dessa montagem de fórmulas, não só agora. Não só agora. Quando você for estudar reações químicas, toda a segunda série do ensino médio, ela vai exigir que você saiba ou tenha o conhecimento de fórmulas. Então, saber o nome do composto, saber montar a fórmula do composto, saber diferenciar da onde vêm as cargas. Então, aqui vem um ponto importante. Se você tem na ligação iônica um cátion e um ânion, cátions e ânions têm cargas. Estas cargas, vocês sabem que normalmente, a gente já viu isso, que eu já expliquei na sala de aula para vocês. Essas cargas, vocês sabem que elas vêm posicionadas aqui, ó. Isso. Eu tenho um átomo de sódio e no canto superior direito dos átomos, aqui em cima, normalmente vem ou um sinalzinho de mais. Nossa senhora, meu mouse está horrível, tá, pessoal? Ou um sinalzinho de menos. Então, aqui, ó, em cima, nós temos a carga do cátion e o seu valor. Quando tem só o sinal de mais ou só o sinal de menos, vale 1, tá bom? Então, aqui, por exemplo, o sódio é um cátion, porque tem um sinalzinho de mais aqui em cima dele, e a sua carga vale 1. Se por acaso aqui tivesse um 2, deixa eu só pegar o mouse aqui, porque tá horrível mesmo. Se tivesse um 2, nossa senhora, isso não é um 2, né? Tá aparecendo uns 2 que aparecem para mim nas respostas aí de prova. Se tivesse um 2, o que não é verdade no caso do sódio, mas se tivesse um 2 aqui em cima, indicaria que a carga do sódio vale 2. Prestem bastante atenção nisso aqui, porque é isso aqui que vai ser usado, é essa carga que vai ser usada quando nós formos montar as fórmulas. Tá? Então, atenção a isso aqui, ó. Carga é sempre indicada no canto superior direito da representação do elemento e o seu valor vai vir sempre acompanhado de um sinal de mais ou de menos. O mais significa o cátion e o menos é o ânion. Então, aqui rapidinho, só para exemplificar e chegar na parte das fórmulas, porque é o que é o mais importante da nossa aula. Aqui nós temos, olha só, reparem que nós temos a distribuição eletrônica do sódio e nós temos a distribuição eletrônica do cloro. Eu vou sempre te dar átomos aleatórios, tá? Você precisa primeiro reconhecer quem são esses átomos para prever o tipo de ligação. Sabendo isso, você vai depois para a fórmula. Então, olha só. Toda vez que nós observarmos a distribuição eletrônica dos meus átomos que estão se ligando, nós temos que detectar nessa distribuição 8 elétrons na camada de valência. Se não existirem esses 8 elétrons na camada de valência, 8 ou 2, tá? 8 elétrons na camada de valência, se não existirem esses 8 elétrons, a gente vai ter que fazer algum processo para que esse átomo ele adquira esses 8. Então, quando eu trato de uma ligação iônica, eu vou olhar para os meus átomos e, primeiro, identificar quem é o metal e quem é o ametal. Se eu olho para o átomo de sódio e cloro, eu automaticamente sei que o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Aí o que eu faço com essa informação que eu tenho?
Como eu sei que a ligação iônica acontece entre metais e ametais, eu já sei que o composto formado por esses dois elementos tem que ser iônico. Certo? Agora, quantos elétrons quantos elétrons o sódio precisa perder, porque ele é um metal, e metais em ligações iônicas perdem elétrons? E quantos elétrons o cloro precisa receber, porque o cloro é um ametal e eu sei que os ametais é quem recebem elétrons em uma ligação iônica. Então, veja bem, identifiquei os elementos, fiz a distribuição eletrônica desses elementos. Para que eu estou fazendo isso aqui agora? Para visualizar quantos elétrons eu preciso transferir no meu processo de um átomo para o outro para que se estabeleça a ligação, né? Que a ligação seja feita. Então, vamos lá. Ó. Eu vou olhar para os meus átomos, vou descobrir quem é o metal e quem é o ametal. Descobrindo isso, eu já sei que o metal perde elétrons. Então, eu tenho que saber quantos elétrons ele precisa perder para atingir 8, para ficar com 8 na sua camada de valência. E eu sei que o ametal, ele precisa receber elétrons, então eu tenho que me perguntar quantos elétrons o ametal precisa receber para atingir 8 elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Quantos elétrons o átomo de sódio tem na camada de valência? Olhando para o livro na página 6. Quantos elétrons o átomo de sódio tem na camada de valência? Podem responder no chat. Um elétron? Um elétron. Então, ele não tem 8. Ó, a gente já sabe que ele não tem 8. Então, se ele tem um elétron na camada de valência, perceba o seguinte. Nós vamos ter, então, sempre a seguinte situação, pessoal. Nós vimos na distribuição eletrônica que toda vez que a gente vai distribuir cátions e ânions, cátions perdem os elétrons da camada de valência primeiro, ânions recebem elétrons na camada de valência primeiro. Lembram disso na distribuição eletrônica? Se não lembram, eu vou repassar uma atividade com distribuição para vocês, tá bom? Se vocês quiserem. Se vocês quiserem, não. Eu vou passar só para vocês terem os conceitos que são importantes e para vocês verem que a química ela vai trabalhar com conceito cumulativo, ela vai se acumular. Olha lá, eu estou usando de distribuição eletrônica aqui agora. Então é fácil eu dizer para vocês o seguinte, ó, que se o sódio ele é um metal, ele vai perder elétrons. Se ele perder esse elétron aqui da camada de valência dele, qual é a nova camada de valência do sódio agora? Olhando aqui para a minha tela. Qual é a nova camada de valência do sódio? Isso, Marina, isso aí, 2S2 e 2P6. Eu estou vendo vocês, tá? Isso é bom, porque eu consigo entender que vocês estão pensando ou acompanhando a aula. É legal, tá, pessoal? Então, veja bem. Quantos elétrons agora o sódio, depois de ter perdido um elétron, quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? 8, perfeito. Então, quer dizer ó, que o sódio, o cátion sódio, ele vai surgir aí, porque desta forma o átomo de sódio ele consegue ficar com 8 elétrons na camada de valência. Tá vendo? A sua nova camada de valência agora tem 8. Bom, se ele perdeu um elétron, esse um elétron foi para onde? Ficou viajando, sumiu, desapareceu? Não, ele foi para o outro átomo que ele está se ligando. Então, vamos lá. A camada de valência do cloro é essa daqui, ó, 3S2, 3P5. Quando o sódio perdeu o seu 1 elétron, esse 1 elétron, olha aqui o modelinho, ó. Esse 1 elétron, ele foi para a camada de valência subnível incompleto. Então, nós temos, ó, na camada de valência do cloro, nós temos um subnível incompleto, o 3P5. Ele chega a 6, o P. Então, ele está incompleto. Ele pode ainda receber um elétron. Então, aquele elétron que veio do sódio, olha só aqui no modelo, ó,
ele foi transferido para a camada de valência do átomo de cloro, fazendo assim, ó, com que agora ambos os átomos tenham 8 elétrons na sua camada de valência. Aí vem... Putz, só um minuto, pessoal. E ficou... Aí. Deixa eu abrir aqui de novo, porque... Caramba, esse zoom é muito ruim. Eu vou tentar mudar a posição do... Mas ele fica muito ruim aqui em cima, essa forma dele mostrar o menu. Vou tentar mudar o layout para ficar melhor. Não gostei desde quando eu comecei a usar ele. Então, olha só, pessoal. Ó. Aí aqui embaixo chega o que eu falei. Nós temos uma força eletrostática, uma atração entre íons. E olha só que interessante. Nós vamos ter o par iônico aí, o Na+, ligado ao Cl-. Deu para entender aqui com base nessa ideia? Então, para você saber quantos elétrons o átomo tem que doar, no caso do metal, e quantos elétrons o átomo tem que receber, no caso do ametal, doar e receber para quê? Para completar 8 elétrons na camada de valência. Esse é o grande lance. Quanto ele tem que doar, quanto ele tem que receber para completar 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, para completar também. Vou montar hoje uma lista para vocês. E aí vocês têm uma atração eletrostática entre eles quando ambos completam 8 elétrons. Tem uma tendência, tá, pessoal? No slide que eu passei de tabela periódica, que vocês devem ter, tem uma tendência lá nas famílias, mostrando o número de elétrons que essas famílias têm na camada de valência. Então, é justamente o que vocês precisam saber para verificar quantos elétrons vão ser doados e quantos elétrons vão ser recebidos pelos átomos de determinadas famílias. Então, fiquem atentos à família 1, família 2, 1, 2, 13, 1, 2, 13, 16, 17. Elas têm uma tendência, 15, 16 e 17, elas têm uma tendência bem constante na hora de doar e receber elétrons. Então, atenção a essas famílias. Procurem na internet quantos elétrons os elementos da família 1 podem doar, porque eles são metais. Quantos elétrons os elementos da família 2 podem doar, porque eles são ametais. Metais também, desculpa. Quantos elétrons os elementos da família 16 podem receber, porque aí eles são ametais, tá? E aí a gente vai chegar aqui agora nas fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Prestem atenção nisso, principalmente na fórmula eletrônica. Isso depois, lá na frente, quando você for estudar reações químicas, balanceamento de reações químicas, isso é importantíssimo. Além do mais, muitos exercícios, ele pode trazer para você a montagem de fórmula. Eu posso te dar o nome do composto e te perguntar uma coisa que você só vai conseguir responder se você souber montar a fórmula daquele composto. Então, é muito importante essa parte para tudo que vocês vão estudar a partir de agora. Até então, eu não estava cobrando você montar fórmula. A partir de agora, eu vou cobrar em algumas questões que você monte a fórmula, que você saiba montar a fórmula do composto. Saiba de onde ela veio. Então, veja bem. Existem 2 tipos de fórmulas. Na verdade, não 2, tá? Existem vários tipos de fórmulas químicas, tá bom? Primeira delas que nós vamos estudar aqui é a representação de Lewis. O que é a representação de Lewis? A representação de Lewis, ela é um tipo de escrita que vai mostrar para a gente quantos átomos, ainda não mostra a fórmula completa do composto, a fórmula geral do composto.
A representação de Lewis, ela serve para indicar para a gente quantos átomos e como que está ocorrendo a transferência de elétrons entre estes átomos. Então, veja bem. Na representação de Lewis, o primeiro ponto importante é isso aqui, ó. Caramba, travou de novo. De novo, o meu livro do Portal Sites travou de novo. De novo? Você está de sacanagem comigo? Então, olha só, pessoal. Na representação de Lewis, veja bem o que é o ponto importante. Primeiro, você vai fazer, então, ó, é o passo a passo. Ó, anota aí, é o passo a passo para você fazer essa representação de Lewis. Primeiro, fazer a distribuição eletrônica. É o primeiro passo. Segundo passo importante, determinar o número de elétrons da camada de valência. Ponto. Esses são os dois passos, os primeiros passos. Depois você vai fazendo automático, tá? Quando você já souber as tendências da família, vocês já vão fazendo automático, tá beleza? Agora, quando você não sabe ainda e está começando a aprender, é legal você fazer isso. Primeiro, você vai fazer a distribuição eletrônica e identificar nessa distribuição eletrônica, tá bom? Você vai identificar na distribuição eletrônica a quantidade de elétrons da camada de valência dos átomos. Então, vamos lá. Fizemos a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Ele vai dar o exemplo do sódio e do cloro. Identificamos que o sódio ele tem 1 elétron na camada de valência e que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Como que eu fiz isso? Primeiro passo. Distribuição eletrônica, número de elétrons na camada de valência. O que eu vou fazer agora para fazer a representação ou fórmula de Lewis? Olha só aqui para minha tela, que travou de novo. Pode? Não pode, ficou gravado, mas caramba, ó, ô Saz, olha só, dona Saz, tá ruim, tá travando, ó, tá travando, não dá, tá? Reclamação mesmo ao vivo aqui, está travando a minha apostila toda hora, estou tentando, tá vendo? Então resolva aí, dona Saz, pra gente, porque não dá não. Olha só, então veja bem, vou usar ela travada assim mesmo. Perceba que agora, na representação de Lewis, a gente tem o seguinte. Terceiro ou segundo ponto, conforme vocês estão anotando aí. Representar os elétrons da camada de valência por pontinhos, bolinhas. Então, ó, vou fazer a distribuição eletrônica, identificar quantos elétrons existem na camada de valência. 3. Vou representar os elétrons, todos os elétrons da camada de valência, por bolinhas. Como? Olha só aqui na minha tela. Ó. Eu escrevo o símbolo do meu átomo. Ó, escrevo o símbolo do átomo. Tudo bem? Perceba que na frente aqui do sódio, é só você pensar o seguinte, pessoal, para representar o... Para você representar fazer representação de Lewis, ó. Pensa o seguinte, pensa que em volta aqui tem um quadrado, ó. Em cada ponto do quadrado cabem duas bolinhas em cada lado do quadrado, ó. Se você olhar, se eu botar 2 bolinhas em cada lado do quadrado, ou seja, 2 elétrons ao redor de cada um deles, a gente vai ter aqui 8 elétrons, tá vendo? Então é uma forma de representar os 8. São 4 lados. Pensa que o símbolo do elemento está dentro de um quadrado. Eu tenho a forma de um quadrado aqui. Eita! Deixa eu ver. Não. Enfim, tem aqui, ó. Então a gente tem aqui a representação de 1 elétron do átomo de sódio da camada de valência. Mais 7 elétrons. Perceba que ele coloca
os elétrons sempre em pares, tá bom? Fiquem atentos a isso daqui. O nome disso aqui chama-se... Isso aqui, ó. Chama-se par eletrônico. Tá bom? Essas duas bolinhas juntas, uma próxima da outra, chama-se par eletrônico, ou par de elétrons, tá? Perceba aqui, o cloro tem quantos elétrons ao redor dele? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número de elétrons da camada de valência. Perceba que o átomo de sódio, ele só tem um elétron na sua camada de valência, conforme, evidentemente, mais 4 minutinhos, aí eu termino isso aqui. Conforme, evidentemente, nós fizemos a distribuição eletrônica. Agora, veja bem. Como eu sei que o sódio é um metal e o cloro é o ametal, você vai desenhar uma setinha mostrando da onde o elétron está saindo e para onde ele vai chegar. No caso aqui, ó, eu sei que o átomo de sódio pode perder um elétron, então esse elétron vai sair do sódio e vir para o cloro. Logo, nós vamos ter a formação de um cátion Na+, olha lá, e o ânion Cl-. Certo? Beleza? Então, essa forma de representar é uma maneira. Você não tem uma fórmula ainda do composto. A gente sabe que a fórmula do composto vai ser NaCl. Mas essa fórmula NaCl não é essa aqui, da representação de Lewis. Que eu vou ter que parar aqui de novo, peraí. Voltar para cá. Que ódio. Fórmula. A fórmula geral para os compostos iônicos, pessoal, está logo abaixo ali, ó. Ou fórmula unitária. Geral ou unitária. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui, ó. Essa é a fórmula geral ou fórmula unitária. Perceba o seguinte. Na fórmula geral ou na fórmula unitária, não te interessa quantos... Na verdade, te interessa sim. Mas o que ela vai usar, o que nós vamos usar para montar essa fórmula, é isso aqui, ó. Nós temos que saber a carga do cátion, o valor dela. Olha lá. Respeitem isso aqui, ó. Marquem isso que está escrito aí. Marquem mesmo. Faça um quadrinho em volta. Isso é muito importante. Você tem a carga do cátion e a carga do ânion, não é verdade? Quando o exercício te pedir assim, qual é a fórmula unitária, ou qual é a fórmula geral do composto iônico, ou qual a fórmula iônica, também serve essa palavra, você vai fazer esse processo aqui. O que que você vai fazer? Você vai indicar a carga do cátion, indicar a carga do ânion. Na hora que for montar a fórmula, então a setinha aqui, ela indica isso. Ó, na hora que você for montar a fórmula, faça o seguinte. Escreva o símbolo do cátion. O A é o cátion. Escreva o símbolo do cátion. Embaixo desse símbolo, coloque o valor da carga, sem o sinal de positivo e negativo, só o valor. Então, olha lá, ó. Se o B aqui tivesse uma carga de 2 menos, na hora que eu fosse escrever a fórmula, ia fazer assim, ó. A2, porque o Y vale 2. B, aí eu vejo o valor do X, que é o valor da carga positiva. Vale 2 também. Então é A2, B2. Ou A2, B1. Tanto faz. O que importa é que vocês façam... Deixa eu ver se tem algum... Não. O que importa é que vocês façam a transferência. Olha só.
de carga, o cruzamento entre elas. Olha aqui, ó. Qual é a fórmula do NaCl? Por que NaCl? Porque o sódio tem carga mais 1 e o cloro tem carga menos 1. Quando eu vou montar a fórmula deles, eu venho aqui e substituo. Ó. A é o sódio, cátion. Então é Na mais 1. B é o ânion, cloro, Cl menos 1. Então eu vou lá e escrevo a minha fórmula. Na1Cl1. Mas o 1 você não precisa colocar na química, então fica NaCl, tá? Beleza? Nós vamos fazer uns exercícios sobre isso antes de eu passar para a ligação covalente. A gente pode ir com calma, não tem porquê ir. Então, o que a gente vai fazer na próxima semana? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês essa semana. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, eu acho melhor. Vai ser uma lista que eu vou montar, tá? E nós vamos resolver essa lista semana que vem somente sobre ligações iônicas e montagem de fórmulas. Beleza? Beleza para vocês? Tranquilo? Porque aí a gente estuda bem, como a gente pode ir mais devagar, a gente estuda bem a ligação iônica, bem mesmo, aprende a fazer as fórmulas, aprende a escrever a estrutura de Lewis, faz isso bem. Depois a gente passa para a ligação covalente, depois a gente passa para a ligação metálica, e quando a gente terminar todas as 3 ligações, eu acredito que vocês vão ter muito menos dificuldade do que uma série de outras pessoas aí que eu vejo, inclusive, assim, já em séries mais avançadas, com dificuldades de montar isso aqui, de fazer isso aqui, tá? Então, vamos fazer com calma essa parte. Semana que vem, essa semana eu mando a lista e semana que vem a gente faz só exercícios de ligações iônicas, principalmente de fórmulas. Beleza? Show? Então é isso, pessoal. Ó, muito obrigado. Boa semana. Gustavo. Oi, Marina. Você vai querer que coloque o nome presente aqui? Sim, se não colocaram deve colocar, pessoal. Sempre que entrou na sala, presença. Tem que colocar, tá? Muito obrigado. Boa semana para vocês, tá? Boas aulas e aguardem a lista lá pelo grupo, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Tá, Júlia? Desculpa mais uma vez não ter respondido aquele dia, tá? Mesmo. Podia ter falado que eu ia responder aqui. Eu respondi na cabeça e não respondi no WhatsApp. Foi horrível. Desculpa. Tá? Tchau, pessoal. Obrigado, tá? Até a próxima. Até sexta.